Olá pessoal, nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 28 e Mateus 28 tem 20 versículos. Então, se você quiser pegar sua Bíblia e deixar aberta e acompanhar, é um capítulo bem curto, somente 20 versículos. E assim vamos estar finalizando o comentário do Evangelho de Mateus. Foram aí 28 vídeos, 28 capítulos estudados. Estão salvos, esses vídeos estão salvos à disposição aí de vocês. Então, o último capítulo, estamos na ressurreição de Jesus. No capítulo anterior, Mateus 27, nós vimos que Jesus morreu numa cruz, foi crucificado, e interessante que o 28 não termina com funeral, o Evangelho não termina com funeral, mas termina com a ressurreição de Jesus. Se tivesse terminado no capítulo 27, o Evangelho, seria triste, o nosso mestre morreu. Mas o capítulo 28 é a vitória sobre a morte. Então vamos estudar esse capítulo, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Interessante observar aqui que no relato da ressurreição de Jesus, o primeiro fato é o papel das mulheres. As mulheres têm um papel principal nesse capítulo. Elas estavam ali com Jesus na sua morte, no Gólgota, estavam velando ali aquele momento, e elas também foram as primeiras a chegarem ao sepulcro, lá no túmulo de Jesus no domingo. Como é bonito, o trabalho das mulheres, por mais que na história foram tão discriminadas, hoje igrejas como a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente, reconhece esse trabalho das mulheres já. Então, as mulheres foram lá no sepulcro. O sepulcro estava guardado por soldados. Existia um grupo de soldados cuidando do sepulcro. Havia um lacre estatal, havia um cuidado do Império Romano no sepulcro de Jesus, para que não houvesse nenhuma fraude, não tivessem alguém roubasse o corpo de Jesus. Então foi feita montada essa guarda ali no sepulcro. E acontece que um anjo então vai fazer esse trabalho de remover a pedra do sepulcro. Vamos ver o verso 5, mas na realidade o verso 4. O verso 2 fala que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu e assentou-se sobre a pedra. A reação dos guardas, o verso 4, tremeram, ficaram como se estivessem mortos. Então os guardas ali ficaram morrendo de medo, e o anjo fez esse trabalho de remover a pedra. Interessante aqui observar que essa pedra, ela não foi removida para Jesus sair dela. Essa pedra foi removida pelo anjo somente para as mulheres entrarem e comprovarem que estava vazio o túmulo. Porque o corpo de Jesus ressurreto, ele já não precisava mais passar por um buraco para tirar a pedra para ele passar. Então, quando elas entram, elas não encontram mais nada ali.
Olha o verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, verso 7, e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Então veja que, vamos imaginar a cena, os guardas estão ali, meio desmaiados de medo, e o anjo proclama para aquelas mulheres que elas não precisam ter medo, que na realidade Jesus não está ali naquele túmulo. O anjo diz para elas ficarem tranquilas e que elas devem ir para a Galiléia. E de depressa, diz o verso 7, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou. As mulheres foram buscar, o crucificado e encontraram o ressuscitado. E elas então saem ali proclamando, a ressurreição de Jesus. E agora elas são testemunhas, são missionárias da ressurreição de Jesus, mais uma vez mostrando o valor das mulheres, o Mateus capítulo 28. Interessante que uma mulher naquela época, o testemunho de uma mulher não era aceito pelas cortes judaicas, mas o reino de Deus, ele inverte as coisas, o reino de Deus inverte os princípios, inverte os valores, e são elas as portadoras da boa notícia, elas que têm que anunciar a ressurreição de Jesus. Olha o verso 8, Mateus 28, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, ou seja, uma mistura de sentimentos, correram a anunciá-lo aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Bem, então vamos imaginar a cena. Elas foram ao sepulcro, encontraram um anjo, a pedra tinha sido removida, estava vazio o sepulcro. Elas saem dali para anunciar aos discípulos, e em meio a essa obediência, elas encontram Jesus, e Jesus faz uma saudação: salve! Elas reconheceram imediatamente que era Jesus, e diz que elas aproximaram dele, e diz que elas o adoraram, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, veja que coisa bonita, que as mulheres foram as primeiras missionárias, do Novo Testamento. Se a gente fizer um paralelo entre os discípulos e as mulheres, enquanto os discípulos estão com medo, elas estão com Cristo crucificado. Enquanto os discípulos estão fugindo, elas estão perto ali da morte de Jesus. Enquanto os discípulos estão fechados em quatro paredes, elas estão indo até a tumba de Jesus, até o túmulo de Jesus, e contemplam o Cristo ressurreto. Que linda história, que exemplo para nós, que é o trabalho de uma mulher e dessas mulheres aqui de Mateus 28, o valor das mulheres, como Deus conta, como o reino de Deus precisa do trabalho das mulheres. Então, homens e mulheres juntos formam a evangelização do mundo. Não é homens somente e nem as mulheres somente. Todos são chamados para anunciar a palavra de Deus. E o verso 11, interessante, eu coloquei o título aqui: os judeus subornam os guardas. Olha na sua Bíblia o verso 11. E indo elas, eis que alguns do guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Verso 14: caso isto chegue ao conhecimento do governador,
nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Então deixa eu explicar. Muitas foram as tentativas de destruir as evidências da ressurreição de Jesus. Na história do cristianismo foram levantadas muitas falsos testemunhos para falar que Jesus não ressuscitou. Alguns disseram na história que, por exemplo, Jesus lá na cruz teve um desmaio e que depois no túmulo ele se reanimou, né? Voltou à vida. Outros disseram, como aqui, que roubaram o corpo de Jesus, né? Outros disseram que as mulheres foram no túmulo errado e não encontraram o túmulo de Jesus e viram outro túmulo e falaram que não era o Jesus, né, o túmulo do Cristo, enfim. E aqui você vê em Mateus que realmente isso é real, porque como muitos livros, né, falam histórias sobre a ressurreição de Jesus, né, muitos, acho que tem aquele Dan Brown, o Código da Vinci, que cria muitas teorias sobre a vida de Jesus, mas o certo é que a Bíblia, o certo é que a palavra de Deus diz que os guardas, os sacerdotes, né, os líderes, subornaram, né, os guardas para que eles dissessem que o corpo de Jesus foi roubado. Então, veja que assim como aconteceu com Judas Iscariotes, de ter vendido lá por uma soma de dinheiro, agora os soldados romanos também querem mentir, recebendo dinheiro acerca da morte de Jesus. E assim, gente, olha, quando a gente fala sobre a ressurreição de Jesus, é algo assim que na história não tem um fato como esse repetido, né? Não tem, então é algo único. Então veja que na história, na história, você pegar a história do cristianismo, o pré-cristianismo, não tem de uma pessoa que conta-se que ela ressuscitou. Jesus é o primeiro a relatar isso, é um fato, ninguém copiou isso, é algo inédito na história da humanidade. E mais, quando Jesus ressuscita e ele aparece aos seus discípulos, você percebe que os discípulos antes que estavam desanimados, os discípulos estavam com medo, eles são transformados. E se você ler o livro de Atos, porque nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos, que conta depois da ressurreição de Jesus. O livro de Atos, você vê os discípulos com uma nova postura, com coragem, com ousadia. Então a ressurreição de Jesus transformou aqueles discípulos tímidos, medrosos, em mártires pela causa de Jesus. Muitos discípulos morreram perseguidos, uns morreram decapitados, crucificados. Você pega a história dos 12 discípulos de Jesus, cada um teve um fim pior que o outro. Então eles foram aqueles discípulos antes acovardados. Com a ressurreição de Jesus, se fosse uma mentira, eles continuariam com medo, mas eles renascem, eles se renovam, eles se revitalizam e eles saem propagando a mensagem do Evangelho. Então a mudança na vida dos discípulos é uma prova incontroversa que Jesus ressuscitou. E assim, aquela mentira, né, que está dizendo aqui o verso Mateus 28, verso 11 a 15, então essa mentira que foi o corpo de Jesus foi roubado, que os guardas estavam, né, dormindo, enfim, essa mentira não pegou. Aqui fala que foi dado dinheiro para essa mentira ser validada, né? E você imagina, vamos pensar nos guardas. Se os guardas estivessem acordados, né, por que deixaram os discípulos roubarem o corpo, né? Vamos pensar. E se estavam dormindo, como que eles viram quem foi que roubou? Então é uma mentira de perna curta, não tem conteúdo. E a verdade real é que Cristo ressuscitou e apareceu para as mulheres,
e agora vai aparecer também para os discípulos no versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia, Mateus 28:16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Interessante isso aqui, o verso 17. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Vocês devem lembrar lá de Tomé, né? Tomé, ele fala: Senhor, se eu não tocar, eu não acredito. Talvez tenha pessoas que são como Tomé, né? Não tem fé para crer. Verso 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, no céu e na terra. Então Jesus, ele dá aquela ordem para as mulheres avisarem os discípulos que ele queria os encontrar na Galileia. São 11 discípulos, né? 12 porque Judas traiu, então são 11. Esses 11 discípulos vão para a Galileia e lá naquele monte designado, eles veem Jesus, eles adoram Jesus ali. Alguns duvidaram. Sempre terá, né? Os da dúvida. É normal isso, desde os 11 discípulos. E o Judas que traiu, que era o 12. Verso 19, para a gente finalizar. Jesus falou assim para eles, tão lindo, e esse é o final aqui, é o ápice. 19, vinde, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos ler de novo, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui nesse final do Evangelho, nós temos a principal ideia aqui: fazer discípulos. Não é fazer fã. Quem tem fã é artista, não é fazer seguidor, não é fazer admirador, não, é discípulo. Né? O que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende e segue o modelo de Jesus. E de fazer discípulos. Aí depois, batizando, ensinando, mas o tema principal aqui é discípulos. Né? Discípulos, a ordem de Jesus, discípulos de todas as nações. Para onde tiver gente, pode ir fazer discípulo. É Mato Grosso, é Rondônia, é Acre, é São Paulo, é mundo, é uma aldeia, é onde tiver gente. Fazer discípulo, todo lugar, onde tiver uma língua, tiver uma raça, tiver pessoas, um povo, fazer discípulos, ensinar a palavra de Deus. Né? Esse é o mandamento, fazer discípulos. Essa é a nossa missão, né? Fazer discípulos. Eu creio que eu chamo o discipulado é uma caminhada junto. Quando a gente fala da palavra de Deus, não é simplesmente chegar lá, entregar um panfleto e dizer: ó, lê esse panfleto aí. Eu acho que é mais do que isso. É uma caminhada junto, é ensinar a pessoa a manusear a Bíblia, é ensinar a pessoa os princípios básicos da fé, batizá-la, né, inseri-la numa comunidade que é uma igreja tão importante para a nossa vida. É um processo, né, mas eu creio que isso é um tempo de investimento, não é algo tão simples de fazer. Né, exatamente, começar pela nossa casa, né, discipulada, ter tempo juntos. Então eu creio que isso é a missão de Jesus, né, fazer discípulos de todas as nações. Assim a gente finaliza o Evangelho de Mateus. Foram 28 vídeos, 28 capítulos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação.